Boa noite, pessoal. Como prometido, estou aqui para passar o restante dos descriptores para vocês. Vou tentar ser bem rápida, embora eu já tenha visto que acho que eu aumentei muito o material, mas a nossa proposta vai ser o seguinte: eu vou tentar ser um pouco sucinta. Vocês, em caso de dúvida, me mandem mensagem e podem me pedir vídeos complementares. Eu posso estar mandando também links do YouTube de canais que eu super indico, que eu, inclusive, gosto bastante da forma como eles explicam os conteúdos, tá bom? Então, eu vou só compartilhar aqui a tela para a gente começar. Só retornar aqui, que é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Aí já tem muita coisa arriscada. Mas vamos lá. Trabalhando no escritor D27 e D28, a gente vai trabalhar com a questão de radiciação. Então, vamos relembrar como é que a gente encontra valores para raízes exatas e valores aproximados para raízes não exatas. E vamos também trabalhar o conteúdo de porcentagem. A questão D27, ela é bem tranquila. Quando vocês forem realizar a leitura, vocês vão verificar que a única coisa que ele quer é saber como é que vai ficar o valor em números depois que você descobrir o valor da raiz de 10. Como a gente sabe, a raiz de 10 ela não é uma raiz exata. Então, vocês vão ter que procurar o valor aproximado dela para depois, na sequência, multiplicar pelo 3 e, por fim, somar mais o 6. Aí vocês vão encontrar com muita facilidade o resultado dessa questão. Para quem não lembra como é que a gente encontra aproximações de valores não exatos, eu trouxe algumas sínteses aqui. Iniciando primeiro pela lembrança, para a gente relembrar aqui da equação da radiciação exata, das raízes exatas. Quando a gente tem os quadrados perfeitos. Por exemplo, aqui, raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Então, raiz de 1 é 1. A raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. A raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, é sempre nesse padrão. Eu até indico, como eu já até ensinei a vocês, façam uma construção tabuadazinha da multiplicação dos números repetidos, por exemplo, 1 vezes 1, aí o valor, que é a respectiva raiz. 2 vezes 2, 4, então a raiz de 4 é 2, por conta dessa multiplicação. Vocês fazendo isso até o 10, pelo menos, vocês têm as principais raízes exatas. Caso não lembrem de cabeça, mas eu acredito que vocês já tenham mais essa facilidade agora. Quando a gente tem valores muito grandes, a gente utiliza a fatoração, lembrando que na fatoração a gente vai dividir pelos fatores primos. A gente pega o nosso, por exemplo, aqui era a raiz de 2.304. O que foi que eu fiz? Dividi até ficar aqui o finalzinho com 1, fui utilizando os números primos. Comecei com 2, quando não teve mais como dividir por 2, no caso aqui o 9, aí eu tentei por 3, deu certo. A gente vai tentando pelo 2, inicia pelo 2, que é o menor número primo, e depois o 3, depois o 5, depois o 7, depois o 11, assim como for conveniente para a nossa resolução. No caso, eu utilizei o 3 porque o 9 é divisível por 3, então dava o valor exato, então a gente poderia continuar com 3. O que é que foi feito aqui na sequência? Foi jogado todo esse resultado. Tanto que se eu multiplicar todos esses valores que estão aqui, ó, nessa vertical, dá justamente 2.304, tá? Joguei todos eles aqui na raiz, só que eu joguei agrupados em potências de 2. Por quê? Para poder a gente conseguir utilizar aquela primeira propriedade da radiciação, que diz que quando a gente tem um índice igual a expoente, esse número vai para fora. Então, já vira resultado, sai de dentro da raiz. Então, foi feito esses agrupamentos, ó. Esses 2 eu representei como 2 elevado a 2. Porque se eu fosse multiplicar 2 vezes 2 e fosse representar isso na forma de potência, eu poderia claramente utilizar esse 2 elevado ao quadrado. Então, foi feito isso. Todos esses elementos, por ter o mesmo índice,
o mesmo expoente do índice ficaram fora, então quando eu multipliquei 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 48. Aí a gente também fez isso em relação a raízes que não são exatas. Professora, mas para quê? Porque ela vai ser reduzida a um valor que vai ficar mais fácil da gente encontrar o valor para ela. Em outras palavras, e com a explicação vai ficar mais claro. Por exemplo, feita toda a fatoração aqui, ó. Pega só a canetinha. Pronto, fiz toda a fatoração aqui. Fiz o mesmo agrupamento. Esse daqui não tem o expoente 2 porque não tinha o 2, 2 para fazer o agrupamento. Então, como ele não tinha o mesmo expoente do índice, que é 2, lembrando sempre, quando é raiz quadrada, o índice é 2, e não aparece, de fato, tá? Só se fosse raiz cúbica, raiz quarta, nesses outros sentidos apareceria e vocês teriam que fazer agrupamento conforme o índice. Então, esse daqui, ó, ele não apareceu, esse aqui foi eu que risquei, só para mostrar que não tem. Então, como não tinha, ele continuou dentro da raiz. Esses que foram para fora deram igual a 16, ó. 4 vezes 4 vezes... 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E esse daqui permaneceu dentro, porque não adquiriu o direito de sair para fora. É redundante, mas sair por conta que ele não tinha o expoente para sair aqui, não tinha o mesmo expoente do índice para poder sair. Então, o que eu ganho com isso? Quando eu tenho assim, eu facilito minha vida. Por quê? Quando eu tenho raízes que não são exatas, mas menores, eu posso ter já decorado esse valor, ou então o valor aproximado dele, ou então a questão pode me dar o valor aproximado dele, não me dá um valor que seja próximo para encontrar com facilidade o valor correspondente à raiz, o valor aproximado da raiz de 15 e 12. Então, eu vejo o que eu vou fazer aqui na sequência. Para descobrir essa raiz de 2, a gente já tem costume e geralmente utiliza 1,41. Ou então 1,4. A depender da questão, a gente consegue matar ela de cara utilizando só uma casa decimal. Então, vai conforme a necessidade de vocês. Inclusive, na questão de vocês, vocês não precisam ir muito longe. Depois que vocês verificarem o valor aproximado, até só do número inteiro da raiz, você já consegue encontrar por tentar, aliás, por eliminação, eliminando as outras alternativas, a resposta da D27, tá? Então, só verificando aqui. Professora, como é que eu faço para encontrar o valor aproximado da raiz de 2? Primeiro, vocês têm que encontrar o valor anterior e o valor posterior das raízes exatas. Quem é a raiz exata que vem antes da raiz de 2? Raiz de 1. Raiz de 3 é exata? Não. Qual é a próxima raiz? Raiz de 4. Raiz de 4 é exata? Sim. Então, isso aqui vai nos dar pista de como começar a fazer nossas tentativas. Então, olha o que foi feito aqui. Se a raiz de 1 é 1 e se a raiz de 4 é 2, com certeza o valor da raiz de 2 vai estar entre 1 e 2. Então, quais são os números que a gente tem entre 1 e 2? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, até chegar no 1,9. E aí, fazendo essas multiplicações, a gente vê um valor que vai dar bem próximo de 2, mas que não ultrapasse 2. Então, foi feito tudo isso. Quando eu multipliquei 1,1 vezes 1,1, ficou 1,21. Está longe ainda do 2, né? Então, chegando aqui para próximo, que é o valor já exato, aliás, aproximado, multiplicando 1,4 vezes 1,4, eu tenho 1,96, que é bem próximo de 2. E fazendo só para confirmar a seguinte, a gente vê que multiplicando 1,5 vezes 1,5 passa de 2. Então, se passou de 2, não vale como resposta para a gente. Então, uma casa decimal é isso. E a gente pode prolongar. Ó. Do jeito que eu fiz essa tentativa com uma casa decimal, agora eu vou tentar com duas. Então, na frente do 4, eu vou colocar 1, 2, até o 9 novamente, para ficar 1,41, 1,42 até 1,49. Testando, ó, a gente nem precisou ir longe. 1,42 já passou do 2. Então, a gente já aproxima na segunda casa decimal para 1,41. Ok. Vocês pode pausar o vídeo, dar um print, qualquer coisa, se quiser, eu posso mandar outros vídeos depois para vocês visualizarem essa situação.
Mas vejam que aqui a gente, no fim de tudo, utilizando já a terceira casa decimal, conseguimos encontrar que o valor aproximado da raiz de 2 é 1,414, ó. Se a gente verificar, dá um valor muito próximo de 2, tá? Então, quantas mais casas decimais vocês utilizarem, mais próximo dessa aproximação, do valor aproximado da raiz de 2, já que não tem o exato, mas a gente vai chegando o mais próximo possível. Então, vejam só. Aplicando como se fosse a questão do descritor 27. Lá ele tem 3 raiz de 10, aqui eu utilizei 16 raiz de 2. Lembrando sempre que vai ser a multiplicação, o valor da raiz de 2 a gente viu que era 1,414. Multiplicando isso aqui, 16 vezes 1,414, a gente fica com 22,624, que é um valor aproximado para a nossa raiz de 512, tá? Lá, como ele só quer saber o valor mesmo em metros que vai ficar, se não me engano, a construção, então vocês vão só calcular até isso aqui mesmo, para verificar como é que vai ficar. Então, descobre quem é a raiz aproximada de 10, multiplica por 3, depois soma com 6, encontra o resultado. A questão D28, referente à porcentagem. A gente já trabalhou bastante porcentagem. Então, trouxe outra questão, porque essa daqui eu quero que vocês se encaminhem sozinhos. Eu acho que vocês têm total capacidade de conseguir responder, então acho que vai ser tranquilo. Mas eu trouxe outro exemplo para vocês relembrarem. Lembrando que essa parte de porcentagem, ó, se é 30%, por exemplo, de 700, que eu quero descobrir. Quanto é 30% de 700? Essa porcentagem eu troco por uma divisão por 100, né? Esse dia eu troco por uma multiplicação. E eu ainda tenho essa possibilidade de, sempre que eu tiver valores aqui com zero, cortar os zeros de baixo com os zeros de cima. Foi o que eu fiz aqui. Então, ficou, ó, 30 dividido por 1 é o próprio 30. A gente já sabe disso. E aí, multiplicando 30 vezes 7 dá 210. Então, consegui encontrar que 30% de 700 é 210. O que é que vale aqui o principal? Vocês saberem a interpretação. Se esse é o valor já do resultado que vocês estão precisando, se vai ser um acréscimo, ou seja, vai aumentar nesse valor de 700. Vamos supor que fosse uma questão de uma taxa de juro, que a pessoa, além de pagar os 700, tem que pagar 30% em cima desses 700. Então, você pegou dinheiro com a agiota, então ele está dizendo assim, ó, você tem que pagar além dos 700, você tem que me dar 30% pelo tempo que você pegou emprestado. Aí, além de 700, você soma mais 210, pagaria 910. Aí, se fosse um desconto, por exemplo, você está ganhando R$ 700 numa loja, mas aí estava em promoção, você vai pagar tudo à vista, então eles lhe deram uma porcentagem de desconto de 30%. Então, seria 700 menos 210, e aí encontra o resultado, tá? Vamos passar aqui para frente. A D29, a gente vai trabalhar com grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. Na questão mesmo do D29, a gente não aplicou de fato, porque tem uma maneira mais fácil da gente visualizar, vou até explicar para vocês daqui a pouquinho. E na D30 a gente vai trabalhar com expressão algébrica, para calcular o valor, no caso. A gente vai trabalhar a expressão algébrica mais à frente também, mas de outra forma. Ó, a D29 diz o seguinte, só posso beber água. Pronto, já respirei, já bebi uma água. Diz assim, quantos quilômetros de semente são necessários para semear uma área de 240 metros quadrados, observando a recomendação de aplicar 1 quilo de semente a cada 16 metros quadrados de terreno. Então, a gente tem um terreno, ele vai ter essa área, toda essa parte fechada, equivalente a 240 metros quadrados, né? E a recomendação é que vai aplicar 1 quilo a cada 16 metros quadrados. Então, vocês vão contando quantas vezes cabe o 16 dentro do 240. Em outras palavras, aqui a gente faria uma divisão. 240 dividido para 16, e assim a gente encontraria um valor que iria multiplicar pela quantidade de quilos de semente, no caso por 1. Encontra o resultado com facilidade. Mas eu quero trabalhar aqui a questão das grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais com vocês. Bom, o que são essas grandezas? Primeiro,
Você vai ter que analisar os dados e as informações em si, porque ela vai te dar uma noção se elas estão no mesmo padrão ou se uma é inversa à outra. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu trabalho 1 hora, eu tenho 100 veículos que são entregues. Ok, trabalhou 2 horas, 200. Se eu trabalhei 3 horas, 300. Se eu trabalhei 4 horas, 400, né? Com esse padrão, eu consigo verificar qualquer valor que seja. Se eu disser assim, foi trabalhado 5 horas, quantos veículos que foram entregues? A gente sabe que pela proporção, pela facilidade, nem precisava de fato calcular, a gente saberia que seria 500, mas vou mostrar para vocês como é que vocês fariam se fosse outros valores. Por exemplo, aqui, ó, eu pego qualquer valor e utilizo ele como padrão, para criar uma regra de 3. No caso aqui, ó, eu vou colocar 1 e sua correspondência em 100, ó. 1 está para 100, assim como 5 está para x, que é o valor que eu ainda não conheço. Deixa eu dar a caneta de novo. Para encontrar esse valor de x, eu faço a multiplicação cruzada. Eu faço a multiplicação aqui do 1 vezes o x, que dá x, e do 5 vezes o 100, que dá 500. Então, já encontrei que o valor de x é igual a 500. Então, aqui vai ser quanto? 500. Ok. Consigo encontrar isso com facilidade só fazendo essas igualdades. Se 1 hora corresponde a 100 veículos, 5 horas vai corresponder a, de fato, 500 veículos, né? O que acontece é que quando a gente tem grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ter que inverter uma das frações. Geralmente a gente inverte a segunda mesmo. Não é uma regra, mas por costume. Vejam só, por exemplo, quando eu estou com a velocidade estou correndo a 60 km, eu faço esse percurso a 6 horas. Mas se eu aumentar a velocidade, essa hora também vai aumentar junto? Não. Diferente do que acontece no anterior, quando eu aumento a velocidade, o que vai acontecer com o outro lado é diminuir. Então, quando eu aumento a velocidade, eu vou fazer o percurso em menos tempo, em menos horas. Então, isso me dá essa indicação pelo próprio conteúdo do que está se trabalhando, que um vai aumentar e o outro vai diminuir. Então, a gente tem que inverter essas frações. Porque se a gente fosse fazer normal, ficaria, ó, 60 está para 6, 60 está para 6, assim como 80 está para x, que é o valor que a gente está procurando. Só que a gente inverte, ó, como ele mostrou bem aqui. Deixa eu só passar a borracha. Ó, ele colocou o x para cima e o 6 para baixo. E aí fez essa mesma multiplicação cruzada que eu fiz. Deixa eu refazer aqui só para vocês. Ó, multipliquei aqui. Vou multiplicar primeiro pelo x para ficar mais fácil para a gente, para não precisar ficar trocando de lado depois. Eu multipliquei 8 vezes x, ó, 8 vezes x, que é 80x. Aqui, ó, 80x. Depois multipliquei 60 vezes 6, ó, 60 vezes 6, que deu igual a 360. Isso aqui é essa mesma coisinha que eu fiz. Só que ao invés de eu botar que a correspondência de 60 é 6, eu coloquei que a correspondência de 60 é x. Justamente porque foi feita essa inversão. Se a inversão é proporcional, vocês têm que fazer também a inversão da fração. Aí vai ficar ó, 80x igual a 360. Esse 80 que está multiplicando x, para a gente conseguir isolar totalmente a letra, vai passar para o outro lado dividindo. Então, esse 80 estava aqui, veio para cá. Então, vai ficar x vai ser igual a 360 dividido para 80, que vai dar 4,5. E é lógico, né? Por exemplo, se eu andei 60 quilômetros e fiz o percurso em 6 horas, se eu andar 80 quilômetros, eu vou fazer em 4 horas e meia, foi o que a gente encontrou aqui. Pronto. Trabalhar grandezas diretamente e inversamente proporcionais a isso. A gente consegue resolver várias questões através desse método. E essa pequena observação, se você analisasse, tá? Todo mundo crescendo junto, ou enquanto um cresce, o outro vai diminuir, tá bom? A questão aqui de trabalhar com expressões, vou até apagar aqui também para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Como eu sempre
costumo conversar com vocês, a gente tem as letras e elas estão lá enquanto eu não consigo encontrar um resultado para ela, ou então enquanto a questão não me dá a resposta de qual valor eu tenho que substituir. Aqui, ó, ela me deu. Ela disse que, no caso, o preço de vendas vai ser igual a 1,5 vezes o preço de custo mais 10. Só que ele me deu o preço de custo aqui. Então, não tem mais por que eu manter esse C aqui. Eu vou trocar esse C por esse 100. Só isso, vocês vão resolver com facilidade. Lembrando sempre que, quando tiver número e letra, eu vou estar realizando a multiplicação entre eles. Então, vocês vão ter que multiplicar 1,5 vezes 100 e depois, na sequência, somar mais 10, tá? Eu até trouxe outro exemplo aqui. Deixo só para vocês observarem, que já está tudo resolvido. Vou passar para frente para a gente ganhar tempo. AD 31, trabalhar a equação de segundo grau. E a D32 é trabalhar novamente com expressões algébricas. Só que agora reconhecer a regularidade. Lá a gente tem que calcular, no caso, o resultado, o valor numérico. É só uma observação que eu trago aqui para vocês. Tudo aqui está em milhares de reais. Então, vocês, quando forem trocar bem aqui o custo por 52, vocês não vão colocar 52 mil. A questão já disse que a expressão foi dada em milhares de reais, então vocês não vão colocar 52 e acrescentar 3 zeros aqui. Porque senão, quando vocês forem jogar o 52 para esse lado, para poder igualar a zero, vocês não vão conseguir encontrar um valor exato, tá? Outra coisa, como são equação de segundo grau, equação de segundo grau a gente sabe que quando tem a equação de segundo grau, a gente tem tecnicamente duas respostas. Só não vai ter duas respostas se o delta for menor do que zero, que aí, no caso, vai ser um valor negativo, não tem resposta, pelo menos não nos conjuntos números reais, e quando a gente tiver o valor de delta igual a zero, a gente vai ter uma única resposta, tá? Mas em teste esses dois valores para x. Se a equação é quadrática, no caso, uma equação de segundo grau, duas respostas. Primeiro grau, tecnicamente uma resposta, se for 3 graus, tecnicamente 3 respostas. Se for quarto grau, seria um biquadrado, no caso, 4 respostas, tecnicamente. Mas não vamos prolongar nisso para não confundir vocês. Então, só para vocês relembrarem, vocês já estudaram, já viram como é que a gente faz para resolver com a fórmula de Bhaskara. Então, tem a nossa formulazinha normal, a gente tem que a equação de segundo grau ela é dada nessa forma, ax² mais bx mais c igual a zero, onde o valor de A é sempre o valor que vem à frente do x², o valor de B é o que vem à frente do x, e o valor de C é aquele que não tem x nenhum, tá? E descobrindo o valor de A, B, C, a gente vai só substituir na fórmula e encontrar os resultados. Primeiro eu vou encontrar delta, porque quando eu encontrar delta, eu vou poder aplicar na segunda parte da fórmula, que está aqui embaixo. Não só substituir normal. Ó. Onde tinha B, coloquei menos 5 ao quadrado. Por quê? A fórmula não é B ao quadrado. Fiquei o B aqui, ó, que é o menos 5, e pelo quadrado aqui da fórmula ao quadrado. Aqui eu nem preciso me preocupar com questão de jogo de sinais nessa primeira parte, porque como o expoente é par, todo expoente par, o resultado é positivo, né? Então, 5 vezes 5, 25. Aí menos 4, que vem da fórmula, o valor de A é 1 e o valor de C é 6. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Então, vai ficar mais 25, menos 24, o valor de delta igual a 1, a gente tem como jogar na segunda parte da fórmula. X vai ser igual a menos, que já vem da fórmula, é menos B, é o valor negativo de B, então, menos, aí o valor de B, que é menos 5, então, menos por menos vai ficar mais ou menos a raiz de 1, que é o nosso valor de delta que a gente encontrou bem aqui em cima. Então, mais ou menos, aí, qual é o valor da raiz de 1? 1. E aqui embaixo, 2 vezes A, que o valor de A é 1, então 2 vezes 1, 2. Aí aqui agora eu vou criar dois valores para x. Um quando o valor de delta for positivo, o resultado da raiz de delta for positivo, e outro com esse valor negativo. Aí vou aplicar, foi o que foi feito. Só organizei. Aqui utilizando um positivo e depois utilizando um negativo.
Aí encontrei esses dois valores, tá? É esse mesmo processo que vocês vão fazer. Lembrando que lá na questão, se eu não me engano, vocês vão encontrar um valor negativo e só vale o valor positivo, porque, de fato, acho que está trabalhando com máquinas. Então, você não vai ter, tipo, menos 10 máquinas que produziram tal coisa. Você vai ter um resultado positivo de máquinas que produziram alguma coisa, tá? Essa D32 eu vou deixar com vocês também. A gente já debateu em outros momentos questões parecidas, já trabalhamos também em outras questões de provas mesmo. Então, vocês são totalmente capazes de resolver. Só um detalhe. Vejam que bem aqui, ó, é A menos B. Então, vai ser tudo isso aqui, ó, trocando o sinal. Vai ter que fazer jogo de sinal para todos eles. Então, menos por mais, menos por menos, menos por menos, menos por mais. Lembrando que jogo de sinal é como se fosse a regra de jogo de sinal de multiplicação, tá bom? Ah, descritor D33, trabalhar a equação e inequação. E a questão D34, que é trabalhar também com sistemas. Esse aqui é a gente utilizar um pouquinho mais nossa lógica, fazer o tipo e o teco funcionar bem, para conseguir entender como é que a gente vai expressar matematicamente o que se pede em leitura. Tecnicamente seria mais ou menos isso. Deixa eu dar só outra pausa para respirar. Pronto, voltei. Vamos raciocinar aqui comigo, gente. Questão D33, descritor 33. Uma prefeitura aplicou 850 mil na construção de 3 creches e um parque infantil. Então, foram construídas 4 coisas, tá? 3 creches e um parque. O custo da creche foi de 250 mil. Então, se cada creche foi 250 mil, as 3 creches foram quanto? 750, né? Então, foi 750 mais um outro valor que deram igual a esse 850. Então, a expressão que representa está mais do que na capa. Primeiro, ele colocou aqui que é tudo em R$ 1.000. Então, na verdade, nem tinha uma alternativa que fosse diferente disso. Mas é só para poder vocês ficarem sabendo que vocês não precisariam acrescentar esses 3 zeros em nenhuma das ocasiões. Nem aqui no 850, nem aqui no 750 mil. Aí veja o que foi que aconteceu. Era 750 das 3 creches, mas um valor que eu não conheço, dei a letra X para atribuir esse valor, como eu não conheço ainda, deixei ele lá, e que tudo isso dá igual a quanto? 850. Então vejam qual dessas expressões aqui se assemelha mais ao que a gente raciocinou, né? Outra coisa daqui, a D34. É a mesma coisa que eu tenho que entender para uma equação normal, eu tenho que entender para um sistema. O sistema é o quê? Justamente uma situação onde tem duas equações e essas equações elas têm que ter o mesmo valor equivalente para x e para y. Então, quer dizer que se, por exemplo, eu for substituir aqui o valor de x e o valor de y, tem que ser o mesmo para que quando eu for substituir eles, encontrar essa igualdade verdadeira. Então, raciocinem aqui comigo para a gente criar esse sistema. Bom, João e Pedro foram ao restaurante almoçar e a conta deles foi de R$ 28. Eu sei quanto João gastou? Não, vou chamar de X. Sei quanto Pedro gastou? Não, vou chamar de Y. Mas eu sei que eles dois juntos gastaram quanto? 28. Então, X mais Y gastou o quê? 28. Isso aqui é tranquilo, né? Outra coisa, ele traz uma segunda informação. Então, a gente construiu a nossa primeira equação com duas incógnitas e agora a gente vai construir a nossa segunda equação para criar um sistema. O sistema é justamente isso, duas equações ou 3 ou mais, conforme vinha no caso prático. E aí, a segunda parte diz o seguinte, a conta de Pedro, então, Pedro a gente ia chamar de X, né? É igual a quanto? Foi o triplo é 1, 2, 3, 3, né, gente? Então, 3 vezes o valor do seu companheiro. Seu companheiro que andava com ele não era Pedro? Então, 3 vezes Y, ou 3Y. Então, aqui a gente consegue, com facilidade, conseguir
encontrar o valor, a resposta alternativa correta da D34. Plano cartesiano, a gente já, acho que está bem craque nisso. Lembrar sempre que o x é como se ele fosse dominante. Então, se aqui não foi o caso, mas se estivesse trabalhando nas coordenadas, que é justamente esse par ordenado aqui, a gente sempre tem o primeiro valor para x e o segundo valor para y. Lembrando que é como se fosse uma batalha naval, né? Ó, x é quem? Ó, aqui, ó. Quem corresponde, onde tocou x na linha dele. E quem é y? Quem tocou y na linha dele. Então, x é 2, y é 1. Então, substitua o valor 2 e 1 nesse sistema e o que vocês vão encontrar o respectivo valor para A e para B. D36 e D37. Isso aqui é mais interpretação. É ótimo para a gente, é das questões que a gente não pode perder, que é análise de gráfico, tabela, pegar as informações e raciocinar um pouquinho a respeito